Olá, pessoal, tudo bem? Olha o que eu preparei para você nesse segundo vídeo de cesta com flores. Olha que flor super diferente. O nome dela é cinerária. Eu também não conhecia, gente. Eu fui pesquisar, montei esse arranjo para vocês, né? Ele vai até... É um caminho de mesa também. Olha lá, ó. Ele sobe até aqui. E nesse meinho, exatamente aqui, eu vou encaixar uma borboleta em extenso. Do outro lado, também risquei. Eu mostrei já para vocês, né? A abertura do módulo. Ó, do outro lado não tem cesta. É só o arranjo mesmo da cesta que está dentro da outra cestinha lá. E a borboleta. Essa aqui. Ó, dá para vocês verem aí, né? Nesse espaço aqui, a borboleta. Não vai ficar legal, gente? Ah, vai ficar show. E é tudo... Essa flor, ela é azul com branco. Então, vai combinar com o meu barrado aqui, né? Tem essas florzinhas aqui embaixo, também vai ser... Eu vou colocar azul celeste... Essa é um azul mais escuro com branco. Vai ficar tudo assim, um tom sobre tom. Vocês vão amar esse projeto. Essa aula é muito especial, muito bacana. Olha a trama da cesta, que diferente. Sair da rotina, né? E tem a alça trançada também aqui em cima. Eu espero que vocês tenham uma boa aula, que vocês curtam bastante, né? Que vocês aprendam aí um novo estilo de cesta, de flores diferentes, né? Sair um pouco das rosas, das papoulas. E eu vou separar já as tintas e os pincéis para a gente começar. Então vamos lá, gente. Separei o clareador, azul bebê e o marfim, bem suavezinho. Como sempre, vocês sabem, eu estou com o pincel número 10, cortado e lixado. Vocês sabem que eu sempre inicio as pinturas pelo fundo, pelo esfumado atrás. Então, eu passo uma camadinha no movimento circular do clareador para a tinta se espalhar depois e ficar um fundo bem delicado. Então, vem, ó, você vê que a quantidade é até generosa. É para cobrir bem os furinhos do tecido. Não adianta você passar em todo o projeto, porque vai secar. Então, passa aqui no cantinho, vem com azul bebê, aplica o azul bebê e sai com movimentos circulares, assim, ó, bem suavezinho. Ainda vai com mais clareador para deixar mais suave. É ótimo trabalhar com azul bebê, viu, gente? É uma das cores que eu mais gosto de trabalhar para fundo. São as cores babies, né? Porque não mancha, fica suave. Olha que delicadeza, né? Nós vamos fazer aqui em volta, aqui por trás, né? E chegando nessa direção mais ou menos, onde nós vamos colocar a borboleta, vamos mesclar com o marfim. Então, vai ficar um fundo assim, azulzinho, clarinho, e o marfim. Aí vem com o marfim, descarrega em volta aqui, ó, da flor.
da Cinerária, né? Até eu decorar esse nome já acabou a aula, gente, é verdade. Que nome diferente, meu Deus. Se ficou manchado, vem com mais clareador e vai esfumando. Aqui tudo é marfim, tá? Depois continua lá em cima com o azul bebê. Depois que você fizer tudo esse esfumado, aí nós vamos escurecer os cantinhos com a misturinha de azul marinho e branco, mas bem delicado e só nos cantinhos, tá? Então vamos lá, gente, aqui tudo marfim, tá? Tudo marfim, porque a borboleta depois ela vai vir aqui, ó. E não tem problema se tiver esfumado aqui o marfim, tá bom? Do lado de lá eu já até comecei, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá, ó o marfim aqui, né? O azul bebê, um pouquinho do azul marinho nos cantinhos. Vamos deixar lá e seguir esse lado de cá. Olha só, gente, como ficou suave. Essa sombrinha aqui, ó, eu escureci com branco, misturadinho com isca de azul marinho, porque senão ia ficar muito forte, né? Olha, nos cantinhos, porque eu vou colocar esses galhos maravilhosos aqui saindo, né? Então, eu vou tirar desses cantinhos aqui. Aqui vai a borboleta. Olha lá, mais escurinho. Mas é uma sombra bem discreta, tá, gente? Agora, nós vamos fazer o piso. Eu separei aqui, deixa eu ver, verde seco. Já passei uma demão aqui embaixo do clareador. Porque assim o pincel desliza super bem e não fica aquele piso grosso, né? Aqui ele vai ficar um piso assim, mais delicado, mais suave, cuidado com a florzinha aqui, né? Tudo aqui em volta, o verde seco. Estica um pouquinho com o clareador. E aí, vamos fazer o acabamento com o verde pistache. Matizando, né, um pouquinho no verde seco. Tem o que? Uns centímetros, gente, não mais que isso, tá? E aí, só iluminar. Deixa eu pegar aqui o branco. Nossa, gente, tá voando tudo que é tinta aqui. Meu Deus, cadê o branco, gente? Olha aqui. E com branco, um acabamento para não ficar assim parada a tinta, né? Ó, vem aqui embaixo, cuidado para não entrar ali no verde seco. Ó, e vai finalizando, deixando mais suavezinho. Esse pincel tá pequeno, deixa eu pegar o meu 10.
assim não fica, eu não quero que fique listras, né? Fica listradinho, fica feio. Então, uma corzinha entra na outra, ajuda com o clareador, para ficar uma finalização delicada. Agora eu vou fazer esse pedacinho aqui, né? E na sequência, nós vamos pintar primeiro, gente, a cesta, porque a cesta está por trás das flores, das folhas, né? Então, nós temos que liberar a cesta para a gente começar a pintar o projeto, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a tinta, as tintas da cestinha para a gente fazer. Eu tô aqui testando cores, gente, porque é uma cesta diferente, né? E gostei dessa tonalidade que eu escolhi. Então, eu tenho sépia, tenho branco, tenho mostarda, é isso? Vamos conferir, mas é isso mesmo, mostarda. Mostarda e marrom. Acontece que a base dessa cesta é mostarda. E se a gente passar mostarda em tudo, nós vamos perder os detalhes da cesta. Então, o que eu decidi fazer? Com um pincel zerinho, não precisa ser muito caprichado não, tá, gente? Só para não perder mesmo os detalhes da cesta. Passa o sépia com zerinho, aí nós vamos aguardar a secagem, né? Se quiser contornar tudo também pode, pra gente ficar... Como eu fiz esse pedacinho, eu senti que cobriu, e aí a gente vai ter uma séria dificuldade depois de achar as tramas desse desenho. Então, faz isso que eu estou fazendo, contorna, que aí a gente pode trabalhar com tranquilidade, né? Sem preocupação. É rapidinho. Vamos lá, gente. Já está sequinho. Eu contornei, acabei contornando toda a cestinha, que é mais garantido, né, gente? Então, agora que está seco, sépia, nós vamos passar uma demão do diluente têxtil, que é esse aqui, ó, né? Só que eu coloco na tampinha, que fica mais fácil para a gente trabalhar. Ele retarda um pouco a secagem, ele deixa a superfície do tecido, a trama do tecido fechadinha, né? E desliza bem a tinta. Então, passou, já vem com o mostarda, com tranquilidade. Olha, tá vendo que não cobre o risco embaixo, que era justamente a minha preocupação. E agora a gente dá para ver direitinho o desenho da cesta. Nós vamos passar em toda a cestinha, até aqui em cima, ó, o mostarda. Aí depois vamos voltar aqui com as sombras e as luzes. Ainda está um pouquinho úmido, mas já dá para trabalhar. Cantinho do pincel, o marrom, nós vamos sombrear, ó, contorna com o cantinho do pincel, dá para vocês verem aí, né? Aqui, como a florzinha está por cima, então aqui por trás, pode sombrear, tá? Nós vamos fazer em toda a trama da cesta, desse jeitinho, gente, ó. Colocando no cantinho do pincel o marrom,
Estica um pouquinho, ó, não deixa totalmente a tinta parada. Ó, nessa parte aqui, você pode dar uma puxadinha. Tá ficando clarinho, gente, porque ainda está... o fundo está bem úmido, né? Deixa eu dar uma secadinha com o secador aqui, pra gente conseguir um efeito mais forte. Olha como já vai ficando mais escurinho, né? O marrom. Vocês entenderam direitinho? Vem no cantinho. Em cima. Nas laterais. E vamos fazer toda a trama da cesta desse jeitinho, que é o tempo de ir secando pra gente poder iluminar. E ainda tem esses detalhes aqui igual esse primeiro que eu fiz, mas deixa por último. Vamos primeiro fazer a trama toda da cesta. Só mais um detalhe, gente. Além de escurecer, como nós fizemos aqui, né? Cantinho do pincel novamente. Nós vamos fazer... Não precisa ser com zerinho, tá, gente? Com o cantinho do pincel mesmo, nós vamos fazer umas preguinhas nos cantinhos, ó. Dos dois lados. Dá para vocês verem aí, né? Para dar a impressão que a palha está bem esticada ao ponto de franzir. Interessante, né? Olha lá. Bem disfarçadamente. Tira o excesso, ó. Meu dedo. Meu dedo, gente. É meu pano. Ó, vem no cantinho e estica uma preguinha, tá bom? E agora sim, nós vamos aguardar um pouquinho a secagem para iluminar. E trabalhar aqui também, ó, deixa eu já marcar aqui embaixo, a decoração aqui. Não, gente, tô fazendo errado. Deixa eu tirar. Não, vamos fazer cordinha. Tradicional, cordinha. Cantinho do pincel. Que aí depois vem o branquinho. Do mesmo jeito, tá? Então faz em tudo aqui. Do mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui embaixo, nós vamos fazer também aqui em cima. Pode passar o mostarda em toda a alça, que aí vai dando tempo de secar aqui embaixo, né, gente? Pode passar aqui, ó. Mostarda. Depois nós vamos sombrear o marrom e iluminar com branco. Se você tiver medo de, vou perder aqui as curvinhas, pode passar o sépia, assim como nós fizemos aqui embaixo. Contorna aqui com o sépia. Sabe por que eu não contorno, gente? Porque
esses gorduchinhos assim, ó, essas voltinhas, é a marca onde a gente tem que puxar depois no acabamento. Mas se quiser marcar, pode marcar também, tá bom? Então, eu vou preencher aqui, deixar tudo preenchidinho pra gente trabalhar. Já vamos deixar também sombreado aqui a cordinha, né? Parece uma corda. Então, você vem cantinho do pincel, na parte de baixo, ó, e puxa. Já deixa assim a sombra no jeito, porque depois, na parte acima aqui, ó, nós vamos iluminar com branco. Então, vem, ó, leva a tinta no cantinho e puxa. É bem simples, porém o efeito é muito bom. Tá tudo úmido, inclusive, viu? Onde eu estou trabalhando aqui o mostarda, ele tá bem úmido. É só para sombrear. Ó, só por baixo, tá para vocês perceberem que a parte de cima eu não estou trabalhando, só a parte de baixo, ó. Não precisa usar zerinho. Se quiser diminuir o pincel, eu estou com 6, mas pode usar o 2, o 4, qual você se sentir mais confiante, né? Para fazer esse trabalhinho aqui. Arruma direitinho, ó. Estica, né? Estica um pouquinho a tinta. Terminar esse pedacinho, vamos secar e já iluminar a parte de baixo que já está mais sequinha. Então, vamos lá, gente. Tá mais sequinho agora. Eu deixei esse paninho preto aqui do meu lado, tá limpo, só sujinho aqui em cima. Por quê? Cada vez que nós retirarmos a tinta da tampinha aqui, tira o excesso, ó. Você vai só com uma sujeirinha, como eu fiz aqui, ó. Centraliza, vamos nessa aqui, ó. Centraliza o branco, esfuma e traz um pouquinho, principalmente nesse meio aqui, ó, que é justamente a preguinha, né? Então, fica bacana. Vamos repetir, ó. Pega a tinta, tira o excesso, vem no centro, ó, esfuma, estica para as pregas. Só sujeirinha do pincel, gente. Eu não estou levando praticamente quase que nada, né, de tinta. Então, isso nós vamos fazer em todos, ó. Aplica no meio, estica para as laterais. Nós vamos fazer em toda a trama da cesta desse jeitinho. Tá bom? E aqui em cima, claro que eu vou retocar, né? Não vou deixar assim apagadinho. Conforme vai secando, a gente vai trazendo um pouco mais de luzes. E com o zerinho, eu já falei para vocês que cada vez que eu uso o meu zerinho, eu limpo no álcool, eu coloco um pouquinho de álcool aqui do meu lado e limpo as cerdas do pincel, tá? É importante porque ele tem que ir bem limpinho e molinho.
Você vem com zerinho, ver se vocês conseguem enxergar aí. Com um zerinho e o marrom, esse marrom precisa estar um pouco mais aquarelado, com aquarela silk, umas gotinhas na tampinha. Acerta direitinho, ó, no meio e nas laterais. E aqui, uma trama para decorar a nossa cestinha. Delicado, né? Então, vamos lá para cima. Aqui vocês entenderam, né? E aqui, nós passamos de baixo para cima o marrom. Aí, cantinho do pincel, jogando a tinta para lá pro meu lado esquerdo, ó, pode ver. Não é para cá, para lá. Nós vamos fazer as luzes de cima para baixo, dando uma leve esfumada. Ó, novamente, joga lá em cima e estica. Sempre no cantinho do pincel, porém do lado esquerdo, para jogar a tinta para cima. Olha lá. Quando você leva muita tinta, como foi agora, limpa o pincel e dá uma esfumada. Certo? Em todas as tramas dessa cordinha aqui, né? Da alça, vocês vão fazer desse jeito, de cima para baixo, de cima para baixo, sempre. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui embaixo. E depois eu vou lá para cima, terminar também. E na sequência, nós vamos fazer o que está por cima da cesta, que são as folhas. Olha lá, as folhinhas. Tem folhinhas lá em cima. E depois vamos para essas florzinhas pequenininhas aqui. Vamos lá, gente. Preencher as folhinhas. Olha quanta tinta tem aqui para pintar as folhas. Azul celeste, branco, verde pistache, verde seco, verde pântano e azul metálico, que se você não tiver, não tem problema, pode ser um azul turquesa, tá? Então, nós vamos fazer assim, o fundo das folhas, nós vamos pintar alternados as folhinhas, por exemplo. Essa aqui, nós vamos pintar inteirinha com verde seco. Nós vamos ter folhas mais escurinhas e folhas mais clarinhas, tá? Então, pode preencher tranquilamente, ó. Vamos fazer uma folha diferente. É isso que eu quero, para combinar com a pintura, que vai ser azul, né? Então, as folhas também, nós vamos fazer assim. Então, essa com verde seco. Ó, tem umas aqui, ó. Essa aqui pode ser com verde pistache. Você pode preencher, inclusive, todas assim, alternadas. Umas com verde seco e outras com verde pistache, tá? Já deixa todos os fundos preenchidos. Aqui tem uma, ó, que eu andei comendo, né? Comendo folha à fome, ó. Tem uma folhinha aqui. Essa com verde
seco. Então, nós vamos intercalando, né? Vai ficar muito bonita. Vocês vão gostar bastante dessas folhinhas azuladas. Do lado de cá também, ó. Essa aqui, verde seco, né? Verde seco. E essa inteirinha, verde pistache. E assim por diante. Lá em cima também. Ah, aqui tem uma, hein? Que eu andei também comendo. Tá vendo que tem uma escondida aqui? Verde seco. Deixa ela quietinha. Tem mais folha lá pra cima, vocês sabem disso, né? Ó, tem aqui. Aí vai alternando essa verde pistache, essa verde seco. Lá em cima também tem. Do outro lado também tem, né? Folha é o que não falta. Preencheu bonitinho. Aí vem. Deixa eu arrumar direitinho aqui, tá, gente? Aí, com o verde pântano, você pode fazer, inclusive, em todas do mesmo jeitinho. Corta no meio. Assim, de pertinho, para vocês entenderem, né? Ó, cortou no meio, cantinho do pincel. De um lado, mais escuro, com pântano. Pode, inclusive, aguardar um pouquinho a secagem, porque você vê, ó. Não pega, né, gente? Sabem disso, que tem que aguardar um pouquinho a secagem. Todas elas, a haste central e as laterais saindo. Escurece. Se você colocar a sombra de um lado da folha, de uma folha, você segue todas do mesmo jeitinho, tá? Deixa eu dar uma secadinha, gente, não custa nada, né? Deixa eu colocar aqui o secador pra gente conseguir trabalhar, que aí é complicado, né? Bem, agora já está mais sequinho, né? Então, vamos lá. Passamos o verde seco em todas, de dentro para fora. Olha como pega. Gente, realmente tem que secar. De dentro para fora, você escurece. Já forma aqui as nervuras. Isso vale para todas, né? Escurece de dentro para fora. Mesmo nessas folhas clarinhas também. E uma nervurinha. Depois, gente, com branco, nós vamos iluminar. Vem aqui, ó, nesse espacinho, tira o excesso de tinta e ilumina. Olha como que já vai ficando simpática, né? Escurecemos desse lado e iluminamos deste outro lado aqui. As folhas escuras, nós vamos trabalhar com esse azul aqui, metálico. E as folhas de cor clara, nós vamos trabalhar com celeste. Então, ó, leva no cantinho do pincel o metálico de fora para dentro, ó. Arruma direitinho
e puxa. Olha que bacana, gente, que cor maravilhosa. E do outro lado também, ó. Super fácil de fazer e fica muito bonita. Ó, se você preferir fazer como eu fiz aqui, só contornar e a sujeirinha, você entrar um pouquinho na folha, é mais fácil, tá? Quando secar, estiver bem sequinha, você volta retocando essa luz aqui. A verdinha, clarinha aqui, pistache, escurecemos de um lado e vamos no entremeio aqui da nervura, nós vamos iluminar com branco. E com um pouquinho aqui também, né? E com o celeste, azul celeste, nós vamos colocar na bordinha e puxar um pouquinho para dentro, de fora para dentro. Faz a pontinha. Desse outro lado, você pode fazer com o celeste mesmo, ou se você preferir, você pode puxar de fora para dentro com branco. Aí você decide. É mais fácil trabalhar com os azuis, porque o branco, se você levar muito, acaba perdendo a sombra, né? Ó, retoca. Você vê que eu tô ali, mas já tô aqui de novo. Depois volta com o pântano, arruma direitinho o centro aqui, ó. Deixa bem certinho. Se você preferir, pode até trabalhar com zerinho, tá bom? É fácil, como eu mostrei mesmo, gente, não tem segredo. Faz a pontinha, se você não conseguir fazer com o pincel, não faz mal. Você faz com zerinho, né? Salvando um pouco mais da sombra. E assim nós vamos caminhando, ó. De um lado, pântano. Duas nervuras. Essa é a mais escura. Então, com o metálico azul, ou azul turquesa, azul cerúleo, né? Cor que vocês preferirem aí. Pode, inclusive, também, se quiser, não deixar azul dos dois lados, pode entrar com branquinho de fora para dentro. É bem versátil. Eu fiz uma folha dessa, gente, aonde mesmo? Meu Deus, deixa eu tentar lembrar. A folha azul. Ah, sim, no programa da Cláudia Pacheco, TV Pai Eterno, se eu não me engano. E ela ficou, assim, me olhando, né? Era um caminho de mesa também azul. E ela ficou olhando assim, falou, puxa, que bacana a questão da folha azul, né? Ela achou diferente, porque a gente sempre faz folhas verdinhas, né? E essa azulzinha. Então, ela achou, assim, muito bacana, diferente. Então, vale aí para vocês também. Ó, você vê que eu estou conversando e voltando, retocando para ela ficar bem bonitinha. Com a mão bem leve.
Eu vou fazer as outras ali em cima, gente. E do outro lado, deixa eu tentar mostrar. Eu já fiz também, que eu tava testando, inclusive, cores, né? Não dá para encostar muito, mas dá para vocês verem. Ó, do mesmo jeito, tá bom? Tudo azul. Então, eu vou terminar essas que faltam aqui em cima, ó, tem também, né? Intercalando esses dois verdes para elas ficarem assim com cores diferentes. E na sequência, eu vou separar as cores dessas florzinhas aqui. Bem, gente, folhinhas prontas. Agora nós vamos pintar essas florzinhas aqui, ó. Inclusive essas eu até dei uma contornada com azul marinho só para não perder. Se vocês quiserem fazer para facilitar também, tudo bem, tá? Com azul celeste, nós vamos começar por essa que tá escondidinha aqui, ó. Nós vamos preencher as pétalas com azul celeste, vamos sombrear com azul marinho e iluminar com branco, tá? Ela vem aqui, ó. É uma florzinha bem facinho de fazer. E elas dão um charme, né, no projeto da gente. Tô toda torta aqui, gente. Canhoto, olha, eu vou te falar. Quem é canhoto sabe da dificuldade que é trabalhar com a mão esquerda, né? Que a gente tenha o costume de colocar a mão totalmente viradinha, né? Aí também não dá. Bom, aqui tem uma preenchida. Vamos separar da flor aqui, da pétala da flor, né? Com azul marinho. Direitinho. E essa outra também, ó. Elas estão muito próximas, então já vem com azul marinho por trás. Para não misturar, porque elas são da mesma cor, né? Vem aqui por trás, ó. Coloco azul marinho. E pode completar com azul celeste. Sempre que você tem flores assim, encaixadinha uma na outra, procura sempre separar as pétalas para ficar mais fácil o acabamento, né? De repente, se você quiser fazer essas florzinhas em outro tom, fica bonito também, tá? Um rosinha, fica bacana, combina com azul. Mas eu vou fazer tudo monocromático aqui, tudo no tom sobre tom, né? Reforça aqui o centro com azul marinho, separa as pétalas também. Agora está muito úmido, então eu vou dar uma secadinha com o secador, né? Fica sempre aqui do meu lado. É isso aí.
cantinho do pincel, nós vamos iluminar. Pega uma pétala, descarrega a tinta. Ainda tá úmido, tá, gente? Tô fazendo aqui de teimosa. Vou esperar mais um pouquinho a secagem. Você vai puxar as luzes tanto de um lado, esfuma um pouquinho. Aí, leva a tinta do outro lado e completa. Depois eu vou passar mais uma demão, assim que secar. Eu estou com o pincel número 4, porque elas são até que grandinhas essas. Mas essas outras aqui embaixo são pequenas. Então, eu vou ter que pegar um pincel menor. Aí, vai na outra. Sempre puxando de fora para dentro. Aqui não vai aparecer a pétala, né? Tá dobradinha. Tá por baixo dessa. Então, você sempre puxa de um lado e do outro para formar cada pétala. Vou esperar mais um pouquinho a secagem aqui para iluminar melhor. Enquanto secava aquelas lá, eu preenchi também essas daqui, tá? Com o devido cuidado para não perder as pétalas. Então, depois que secou, bem sequinho, você vem com o cantinho do pincel e reforça esse branquinho, essas luzes. Tá vendo como agora já pega mais, né? Você consegue fazer o efeito. Além disso, dos dois lados, vem aqui na pontinha da pétala e faz uma dobrinha, ó. Leva só no cantinho do pincel e arredonda. Também dá para fazer com pincel zerinho, tá bom? E, além de tudo, ela tem uma nervura bem no meio de cada pétala. E com pinta-bolinhas, umas bolinhas pequenininhas, branquinhas. Tá? Só isso, gente. Agora, nós vamos fazer essas aqui. Vou pegar um pincel menorzinho para fazer direitinho. Se vocês perceberam, logo que eu comecei a pintar essas florzinhas, que eu marquei com azul marinho as pétalas. Por isso que eu consigo visualizar, olha aqui, ó, as marquinhas, né? Aí fica bem mais fácil. Então, eu vou com o pincel número 2, puxando de fora para dentro, um branco, né? Exatamente como nós fizemos essas aqui, só que elas são um pouquinho menores, tá bom? Terminando aqui essas florzinhas, aí nós vamos para cinerárias, né? Bom, vamos lá, gente. Separei aqui as tintas para nossas flores. Olha aqui. Azul metálico, mas como eu falei para vocês, pode ser o azul cobalto, azul turquesa, azul cerúleo, não tem problema. Branco, azul marinho e cinza lunar. Então, é uma flor bem gostosa de pintar, não é difícil.
Essas duas principalmente, que são grandes, né? Porque as outras aqui, ó, são menorzinhas. Então, vocês vão gostar de pintar. Eu vou ensinar duas formas de vocês trabalharem com com o preenchimento dessa flor. Primeiro, nós vamos passar direto, e é aquilo que eu estou sempre falando nos vídeos para vocês. Se o tecido for de trama muito aberta, pode passar uma demão do diluente têxtil, tá? Passa uma demão por partes, cada 3 pétalas, e depois vem com a tinta. Ajuda muito o preenchimento da trama do tecido. Ó, passou o branco, não precisa chegar até a pontinha. Fica já com 2 pincéis, eu trabalho sempre com 2 pincéis, com o azul. Essa flor também, gente, sabe o que ela me lembra? Eu pintei já uns caninhos de mesa aí. A flor de cosmos. Eu fiz cor de rosa, né? Me lembrou bastante. Ó, vem aqui na pontinha e entra um pouquinho só. Não é para entrar lá dentro da pétala, na parte de dentro, porque ela é branca mesmo. Ela só tem tonalidade, cor, na beiradinha. Ó, todas vocês têm que preencher dessa forma, tá? Depois que preencheu todas, volta aqui no cantinho do pincel com cinza e faz uma nervura. Deixa eu preencher mais uma para vocês, porque eu vou mostrar também sombras aqui atrás. Então, vamos lá novamente. Branquinho. Cuidado que o miolo dessa flor, ele é diferente. Ele não é redondo, ele tem assim umas pontinhas, sabe? Que depois nós vamos definir com um pincel zerinho. Ó, preencheu bonitinho. Pode fazer de 3 em 3 pétalas que dá tempo, tá, gente? Se quiser fazer 3 em 3, não tem problema não. Não precisa ficar fazendo uma por vez que demora muito. Ó, passou branco. Deixou o espaço aqui em cima, vem com o azul, preenche aqui em cima, né? Já já vamos passar o azul marinho, viu? Aqui é só um fundinho. Vê se tá bem preenchido. Ó, entra um pouquinho só. Não deixa o pincel entrar na pétala, porque essa flor ela só é trabalhada aqui na pontinha. Interessante, né? Como Deus é perfeito em fazer uma flor. Então, aliás, toda a natureza de Deus é muito linda, é perfeita, né? Vendo que eu fiquei só aqui em cima mesmo, não entrei? Aí vem com o cinza lunar também por trás da pétala, ó, separando uma pétala da outra. Leva a tinta sempre no cantinho do pincel. Aí vocês estão aí falando, ai, professora, essa nervura pode fazer com zerinho? Não pode, não. Não pode, porque fica muito artificial. O legal é justamente
essa sombra, a sombra que dá, né, o pincel, além dele fazer formar a nervura, ele também, você pode puxar aqui, que ele fica assim mais suave. Terminou toda a flor, vem com azul marinho, só na pontinha, menos até do que o que nós já fizemos com o azul metálico aqui, no caso, né? Ó, novamente. Vem aqui. Arruma direitinho. E pronto, ó. Nada de invadir o nosso branco. Então, nós vamos fazer isso em todas as pétalas. E depois, aqui no centro, ó, nós vamos preencher com azul marinho. Onde eu falei para vocês, deixa eu arrumar aqui direitinho, que esse miolo é diferente, ele é assim, ó, com azul marinho, deixa eu arrumar. Ele vem aqui e faz essas curvinhas aqui. Tá vendo? Não é simplesmente uma bolinha como se fosse margarida. Ele tem esse detalhe aqui em volta dele todo. Tá bom? Aí depois ele completa, né? Vem aqui, ó. E completa. Porque o zerinho é melhor para fazer essas curvinhas. O pincel não alcança. Olha lá, né? Fica bem mais fácil. Então, vamos fazer primeiro todas as pétalas. E depois vamos decorar esse miolinho. Aqui vocês entenderam direitinho? Como aqui é azul marinho, deixa eu fazer um detalhezinho aqui para não misturar com as folhas. Então, eu vou fazer, como eu falei para vocês, desse jeito. Agora, tem uma outra forma de preencher. Deixa eu mostrar. Se vocês se derem melhor, ao invés de passar o branco primeiro, vem aqui na beiradinha, descarrega o azul, ó, puxa levemente e com outro pincel, né? Vem com o branco. Também dá, viu, gente? Vocês fiquem aí à vontade. De repente, você se sente melhor em fazer dessa forma, passar o azul primeiro e depois o branco, tudo bem também, sem problema. Agora, o miolo, vocês só podem fazer depois que tudo estiver preenchido. Porque você vê a dificuldade aqui de entrar com o pincel? Mas aqui eu só estava mostrando para vocês, né? Olha lá, passou o branco, invade, vai entrando um pouquinho só no metálico, no azul, né? E só, tá pronto também. Aí vem com o cinza e faz a nervura. Tá bom? Vocês então decidem. Ou preenche tudo de branco até aqui e vem com azul, ou preenche o azul e entra com branco. Os dois ficam muito bonitos, como vocês podem ver, tá bem bonitinho. Tá bom, gente? Ó, vamos fazer todas essas aqui também. Todas essas aqui. Aliás, ó, tudo aqui em cima, tá, gente? Podemos fazer. Depois eu volto com vocês aqui pra gente finalizar com os miolinhos. Prontinho, pessoal. Tudo pronto aqui. As nervurinhas com cinza lunar. Ó, fiz as pequenininhas também do mesmo jeitinho. Não mudei absolutamente nada. Agora, nós vamos decorar os miolinhos. Olha, nós vamos fazer, parece até, gente, um passarinho. Ele vem aqui fora, ó,
Não parece? Quando a gente faz aqueles passarinhos distantes, só a asinha. Então, vocês vão fazer esse trabalhinho, um V. Parece um Vzinho também. Um zerinho em volta de todos os miolinhos aqui, tá? Olha. É diferente esse miolo. Não é como margarida, não. Tá? Facinho, não tem segredos. Aí, terminando de fazer todos os miolinhos, aí nós vamos decorar o nosso trabalho com stencil, vai ficar muito bonito. Aí, gente, com o pinta-bolinhas, ele aqui, e o branco, vou pegar a ponta mais fininha, nós vamos fazer bolinhas e mais bolinhas. Não tem uma ordem certa. Bolinhas pequenas. Isso vale para todos os miolinhos, tá bom? E com o amarelo ouro, ele tem umas sementinhas, né? Em volta, ó. Para vocês verem aí, né? Dá um espacinho, não precisa ficar muito próximas. Bem nas curvinhas dos miolinhos, tá? Então, vamos fazer em todos do mesmo jeitinho. E na sequência, vamos trabalhar decoração com stencil, tá bom? Vamos começar a decorar pela borboleta, tá? Então, não tem problema se você não tiver uma borboleta igual. Você pode colocar qualquer motivo aqui no meio, tá bom? Eu acho que a borboleta fica muito bacana, mas fiquem à vontade aí na decoração, tá bom, gente? Eu tô aqui com 4 pincéis, um para cada cor. Então, nós vamos começar aqui, nessa parte da asa, com carinho, né, gente? Porque olha só como ela é cheia de detalhes. Opa, não posso levar muita tinta, tá, gente? Ó, nessa partezinha aqui, tudo amarelo ouro. E aqui embaixo, ó, sempre tiro o excesso, né? Aqui embaixo também. Depois nós vamos sombrear com caramelo. Então, ó, passou amarelo ouro, vem com caramelo, aqui mesmo no stencil, não precisa tirar o stencil. A gente já faz luzes, sombras, tudo aqui. Aí.
ficou mais escurinho. Do lado de cá, a mesma coisa. Limpa aí o pincel ou pega um outro pincel, né? E vamos passar aqui, ó, nesse espacinho aqui. Vai esfumando, ó. Nossa, gente, deu uma cor diferente. Deixa eu mudar de pincel, porque ele tava sujo de amarelo. Amarelo com azul fica um tom meio que esverdeado, né? Não faz mal, não. Então, pode passar o azul. Eu tô com metálico, né? Mas vocês fiquem à vontade aí, a cor do azul de preferência, aí o que vocês quiserem. Pronto. E o que sobrou, as bolinhas. Essas bolinhas aqui, ó, tudo preto. Inclusive aqui também. Aqui, ó, tudo pretinho. Essas bolinhas. E o corpo. Deixa eu mudar de novo de pincel aqui. E aqui também, ó, corpinho, anteninha, tudo preto. Eu vou fazer aqui, já mostro para vocês, e já vou separar também o stencil de folhagens, as tintas, para a gente fazer uns ramos aqui de folhas bem bonitas nas tonalidades que nós usamos no projeto. Bem, gente, olha, deixa eu levantar para vocês verem. A borboletinha aqui, prontinha e seca. Agora eu vou encaixar esse galho que eu tenho aqui, que ele é muito bonito. Gosto bastante dele. Deixa eu ver a melhor posição aqui. Acho que assim tá bom. E aí, vocês fiquem à vontade de colocar a folhagem que vocês quiserem, o arranjo que vocês tiverem aí, tá? Mas eu acho que precisa realmente umas folhinhas saindo dos cantinhos, né? Como eu falei desde o início do vídeo para vocês. Separei, então, azul celeste, tudo essas cores para as folhagens, porque elas vão ser sortidas, essas folhas vão ser azul celeste, outras com verde pistache e outras com verde seco. Então, eu tô aqui com 3 pincéis. Vamos começar pelas azuis. Não tem regra, tá, gente? Aqui é a gosto mesmo. Tira o excesso, esfuma e vai alternando, ó. Eu quero mais uma aqui. Então, a gente vai esfumando todas as folhas azuis. Depois vamos com... Ó, vamos ver onde mais. Ó, uma aqui também fica legal, azulzinha. Esfuma, movimento circular. Aqui também fica legal, né? Aí você vai criando como você quiser. Outro pincel. Verde pistache. Exatamente as cores que nós usamos no projeto, né?
Aí esfuma, verdinho, escolhe outras, alterna, vem para cá, faz mais uma aqui, do jeito que vocês quiserem, tá, gente? Pega outro pincel, vem com verde seco, né, que nós usamos para pintar as folhas. Então, aí fica assim tudo combinando, tá? Não posso tirar ainda porque tá fixo aqui, mas eu já mostro para vocês. E aí, gente, vocês vão decorar com folhagens onde vocês quiserem, caindo aqui, saindo para cá. Pode colocar umas folhinhas desse lado, como vocês preferirem, tá bom? Eu vou decorar aqui com essas folhas, dessa forma que eu mostrei para vocês, alternando as folhagens com essas 3 cores e já mostro para vocês, tá bom? Prontinho, gente. Coloquei galinhos nos cantinhos e também fiz umas bolinhas com o cabo do pincel, uns poazinhos, ó, só para dar um charme, né? Não aparece muito, mas é bem delicado. Olha que bacana esses ramos coloridos aí no mesmo tom do nosso trabalho, né? Do lado de lá, vamos virar também para vocês verem. Olha que bacana. Eu acho que ficou super bacana mesmo. De repente, se vocês estiverem pintando também caminho de mesa e quiserem colocar o mesmo arranjo que eu pintei do outro lado, neste lado, tudo bem, gente. Né? A cestinha, saindo as flores, tudo bem também. Eu preferi fazer dessa forma para diferenciar de todos que eu já andei aí pintando para vocês, né? Olha lá. Eu amei, gente. Simplesmente amei essa flor, a delicadeza das cores, bem suave, né? Vocês gostaram? Vocês acharam legal a aula? Fala para mim, manda mensagem, o que vocês querem que eu pinte, né? Para as outras aulas, o que vocês mais gostam, as dificuldades que eu vou aqui preparando para vocês, tá bom? Um beijo carinhoso para todas. E agora eu vou para o terceiro caminho de mesa amarelo, lindão. Vocês vão ver já já. Beijinhos, até mais. Tchau, tchau.